Boa tarde, você vem ler a Bíblia comigo hoje? Vamos dar continuidade na nossa leitura. Vamos ler o livro de Esther, capítulo 7, versículo 1. Hoje eu vou tentar ler 2 capítulos, pra gente avançar um pouquinho para compensar os dias que eu não fiz a leitura. Então vamos fazer a nossa oração. Deus poderoso, amado e querido das nossas almas, Senhor Deus, o grande eu sou, nós queremos bendizer o teu santo nome mais uma vez, te agradecer pela oportunidade, Senhor Jesus, de te buscar nesse dia, pela oportunidade de te buscar e de conseguir te encontrar, porque a tua palavra diz que nos últimos dias vai ter um momento em que nós vamos te buscar e não vamos te encontrar. Assim vai ser para os que ficarem aqui. Em nome de Jesus, nós não queremos ser essas pessoas, Pai. Então, nos atrai para mais perto de Ti, atrai o nosso coração para mais perto de Ti, atrai os nossos passos para mais perto de Ti, os nossos pensamentos, o nosso sentir, o nosso ouvir, o nosso falar, que seja tudo para honra e glória do Teu santo nome e que a origem de tudo seja o Senhor, que o Senhor seja o centro de todas as coisas na nossa vida, de todos nós querer, de todo nosso desejar, que nós sejamos pessoas sábias, que não deixa Satanás tampar os nossos olhos, nos cegar. Em nome de Jesus, que nós sejamos pessoas que saibam escolher o caminho bom, que nós não sejamos pessoas que vivem em função de seus desejos, de tuas vontades, em função daquilo que o coração diz, porque nós sabemos que em alguns dias, Pai, nós precisamos fazer aquilo que nós precisamos fazer e não aquilo que nós queremos fazer, Deus. Então, em nome de Jesus, seja a nossa força nesse dia, seja o nosso sustento, seja a nossa sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus, para que nós possamos dizer não para as coisas do corpo, para as coisas que nos afastam de Ti, e dizer sim, Pai, para as coisas que nos aproximam de Ti, né? Que nós possamos Te buscar mais todos os dias, que nós possamos estar atentos à Tua palavra, né? Que a Tua palavra diz que a fé vem do meditar a palavra, do ouvir a palavra e do ler a palavra, em nome de Jesus. Fala conosco nesse dia, que é a oportunidade, que graças a Deus nós temos Bíblia, né? Que um dia eu acredito que nós não vamos ter mais. E que o Senhor venha falar conosco, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Só o Senhor é o nosso refrigério, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. O enforcamento de Amã. O rei e Amã. Então nós vimos aqui, fazendo um rápido resumo, nós vimos aqui que Amã foi chamado para o banquete às pressas, né? Ele honrou Mardoqueu na frente de todo mundo e ele foi chamado às pressas para esse banquete aí que Esther preparou. E aí o capítulo 7 tá, o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Gente, que eu saiba, até então, ninguém sabia que ela era judia, né? Mardoqueu tinha pedido para ela esconder isso do rei, certo? Pois eu... Achei que tem um fio branco. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas... Gente, eu fico me questionando, né? Eu parei aqui no versículo, metade do versículo 4. Quanta perseguição os judeus viveram, né? Vivem. É um povo para que a gente precisa orar, porque acho que foi nesse ano ainda, eu vi uma foto do sol nascendo lá. E é a coisa mais linda que existe, sabe?
vendo eles adorar o Senhor, e eu pensei, nossa, a presença de Deus lá deve ser incrível, assim, lá em Jerusalém, né? E como a perseguição, eles sofrem uma perseguição muito grande, naquela época sofria, hoje sofrem, né? Assim, as mais barbáries, assim, acontecem com eles. E aquela época do Holocausto, do Hitler, né? Então, acredito que... Porque eu fiz um estudo que fala, assim, que... Tá lá em Romanos, qualquer dia eu vou fazer aquele estudo. É muito... não é difícil, é assim, é muito difícil a gente ver as pessoas fazendo estudo daquela palavra. É muito bonita também. Que fala que nós somos enxertados. Nós somos enxertados. Quando nós não somos judeus, né? Porque os judeus, eles são descendentes direto de Jesus, né? Então, eles estão em Jesus pela raiz, né? Pela raiz de Davi, pela descendência, pelo sangue. Agora, quem não é judeu está ligado em Jesus pela fé. É muito bonito que ele fala. Qualquer dia eu vou ler. Mas nós temos que orar por essas pessoas, porque eles são muito perseguidos. E aqui fala disso, né? Da perseguição dos judeus. Então, a metade aqui do versículo 4. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Aqui a tradução dessa fala, né, de Esther, tá? Ou em silêncio, apesar de que o bem que oferece o nosso inimigo não se compara com a perda que o rei sofreria. Aí, versículo 5. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther, quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Aí ela jogou as cartas na mesa, né? Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Com certeza, ali foi a revelação de que rainha Esther era uma judia, né? Que antes eles não sabiam. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. Nossa, que horror. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou, chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse, há uma forca de mais de 20 metros. A tradução aqui para metros está em hebraico é que 50 côvados. O côvado era uma medida linear de cerca de 45 centímetros. Uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou, ali o rei descobriu, né, que Amã não era amigo dele, coisa nenhuma. Se fosse amigo mesmo, tinha mandado matar Mardoqueu só porque ele não respondeu, né? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente faz aliança. Já falei isso num vídeo. Então o rei ordenou, enforque-no nela. Assim, olha, sem dó nem piedade. Mandou enforcar Amã. Isso que é um amor. Mentira. Eu acredito que o rei foi justo, né? Ele foi justo perante a situação. E claro que ele amava Esther, né? Ele tentou matar Esther, parece. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu e a ira do rei se acalmou. Perfeito, gente. Matou Amã. Isso. Muito... É uma história... É uma história da Bíblia muito, assim, muito poderosa, assim. Tem muita coisa legal, mas são bem fortes, né? Daria uma novela boa. Naquele mesmo dia, o decreto do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. Uau! E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã,
o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita, Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois, como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Uau! Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel-selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Sivan aqui a tradução tá aproximadamente maio ou junho. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Etiópia aqui tá hebraico Cuxi. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, cerou as cartas com o anel-selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem, de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos. Filhos aqui, a tradução tá inclusive mulheres e crianças. E o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Eu não sei porquê, mas me parece que os judeus não tinham muitos direitos antigamente, né? Eram tipo os negros numa época, o que eu acho um absurdo, porque ninguém tem o direito, né, de dizer quem merece, quem não merece, a não ser Deus. Não por causa de pele também, né? Por causa do que você faz, acredito eu. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. A tradução aqui para Adar tá aproximadamente fevereiro-março. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando em cavalos das estrebarias, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Olha só, valeu a pena, né? Se preparar, buscar a face de Deus. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reinado tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Caraca, demais, né? Olha só como a felicidade se expandiu. Então é isso, vamos ler depois no próximo vídeo, capítulo 9 e 10, e a gente termina o livro de Ester. E vamos começar o livro de Ana, uma história muito bonita também. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.